Que bom ter você aqui em nosso canal para acompanhar o resumo e o destaque de mais um livro da Bíblia. Hoje nós falaremos de Levítico, que é o terceiro livro de Moisés. A origem desse nome não está relacionada a leis como algumas pessoas pensam, mas o nome Levítico quer dizer aquilo que é relacionado a um levita. E levita é o descendente da tribo de Levi. E esta tribo, a tribo de Levi, é que era a responsável pelos rituais, pelo culto, pelos sacrifícios que Deus instituiu para que a nação de Israel praticasse. Foi desse jeito porque Arão, o primeiro sumo sacerdote, e os seus filhos, os primeiros sacerdotes, eram da tribo de Levi. A leitura do livro de Levítico não é uma leitura muito fácil. Se você é um daqueles que já se propôs a ler a Bíblia toda durante um ano, certamente quando chegou no livro de Levítico você deu uma assustada, deu uma desanimada, porque a sua leitura é mesmo diferente dos demais livros da Bíblia. Este livro contém muita informação em relação a sacrifícios, a detalhes quanto a rituais que a nação de Israel deveria cumprir em caso de pecado, e a gente pensa muitas vezes que esta leitura é desnecessária para nós, é irrelevante, porque se aplica a um outro povo num outro contexto. Mas a realidade é que os princípios contidos neste livro, eles são fundamentais para nós. Uma das principais ideias deste livro é como que um pecador poderia se aproximar de um Deus santo. Naquele tempo, naquele contexto, era necessário que sacrifícios fossem feitos, que animais fossem mortos, até porque a Bíblia já diz que o salário do pecado é a morte, e então algum animal deveria ser morto no lugar de um indivíduo para que não fosse necessário que ele morresse. E estes sacrifícios eram operados, eram realizados pelos sacerdotes e pelo sumo sacerdote, que eram aquelas pessoas que representavam o povo, representavam a nação diante de Deus. E o livro de Levítico mostra então como que homens pecadores podem se aproximar de um Deus santo. Certamente uma das palavras que mais aparece neste livro é a palavra santidade ou santo. Ela está contida em Levítico cerca de 80 vezes, mostrando a necessidade do ser humano se separar do mundo e se separar para Deus. E viver uma vida de santidade, viver uma vida de diferença, viver uma vida de influência, viver uma vida que se pareça mais com aquilo que Deus quer que ele viva e com aquilo que Deus quer que ele faça. Nós conseguimos compreender melhor o livro de Levítico depois que nós lemos a carta do Novo Testamento, chamada Carta aos Hebreus. Porque lá naquela carta, algumas coisas que são descritas no livro de Levítico são lá explicadas, são contextualizadas e mostram que Jesus cumpriu perfeitamente o papel de sumo sacerdote e de sacrifício também. Porque Jesus foi não só aquele que ofereceu o sacrifício por nós, mas ele se ofereceu como sacrifício em nosso lugar. Jesus é, então, aquele que pode levar nós, pecadores, de volta a ter um acesso à santidade de Deus, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote e Jesus é o nosso sacrifício. Graças a Deus por isso. Louvado seja Deus por Jesus. E um versículo deste livro que eu gostaria de destacar é uma das bênçãos que Deus promete para aqueles que forem fiéis e obedientes à sua palavra. Está lá no versículo 13 do capítulo 26, em que diz o seguinte: Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Eu quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar de pé. Jesus já quebrou as amarras do pecado que existiam sobre nós. Jesus já nos libertou da maldição da lei e Jesus já arrancou de sobre nós a carga excessiva e pesadíssima e insuportável do pecado. E aí nós podemos andar de pé sem precisar andar mais encurvados, porque aquele peso que existia sobre os nossos ombros já não existe mais,
porque Jesus já levou esse peso sobre a cruz. Jesus já pagou os nossos pecados sobre a cruz do Calvário, de modo que nós podemos então andar de pé, com a cabeça erguida e agradecidos a Deus por Jesus e pela salvação que Ele operou para todos nós. Se você gostou desse resumo e destaque do livro de Levítico, eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe, que você fale dele para outras pessoas e que você se inscreva também aqui em nosso canal, pois você já sabe, a cada semana nós teremos aqui o resumo e um destaque de um livro da Bíblia. Eu espero ter a sua companhia em cada um deles. Que Deus te abençoe e até o próximo.